solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social. vozes do bem. Você conversa sobre a morte na sua casa com seus familiares? Não. Ninguém fala sobre a morte. A pessoa ela chega pra gente tão destruída. Como é que a gente não vai fazer isso por elas? É se colocar no lugar do outro. Porque a vida e a morte é para todos. Então, a partir do momento que você tem um olhar de amor para o outro, é em casa que eles vão se sentir. A Regina, a gente conheceu em 75, né? E depois em 77 nós se casamos. Eu estava em casa, minha filha chega e fala: o pai, o hospital está chamando nós lá. Aquilo lá foi... Nossa, lá eu perdi o chão, né? Perdi o... Ele tinha 35. Difícil, né? Porque a minha filha é separada, essa era eu, ela e ele. Agora ficou só eu e ela. Mas a gente vai levando, né? Fazer o quê? É o que eu falei para as meninas aqui. Falei, eu nunca tinha pensado no nunca mais. Meu pai, além do meu pai, era meu melhor amigo. Meu pai era super ativo, ele tinha 71 anos, novo. Ele morava próximo da minha casa, então a gente sempre estava juntos, a gente andava de bicicleta juntos. E ele era um cara muito alegre. Ele faleceu, ele infartou. Foi uma morte inesperada, então eu fiquei perdida. Eu fui casada por 50 anos e perdi meu marido, sabe? Foi uma das piores perdas. Então estava muito difícil, eu tenho filho único, então foi bem difícil caminhar. Aí me indicaram o ENA, onde eu vi, foi super bem acolhida e aprendi a trabalhar melhor com o luto, sabendo que dias melhores viriam. O ENA é uma instituição que foi criada há 23 anos com uma pessoa chamada Helenice, que ela já trabalhava com a situação das pessoas que estavam perdendo seus familiares com luto, e umas amigas. Aí elas viram a necessidade de ter pessoas para poder acolher essa demanda, porque é um foco, né? Essa demanda é um foco, é específica. E aí elas se juntaram e começaram a fazer o atendimento para essas pessoas enlutadas. E aí nasceu o ENA e hoje é essa imensidão aí que a gente consegue atender várias pessoas, tanto presencial quanto online. E aí a gente faz os atendimentos voluntários, tá? Fazemos atendimentos individuais. Depois desse processo que a pessoa vem pra gente, que ela passa pelas sessões individuais, a gente tem um grupo e aí a pessoa vai pro grupo. O grupo, ela tem a gente tem 13 temas e nesses temas, cada um a gente vai ensinando como eles vão pegar a vida de volta, né? Eu acho que o que dá resultado mesmo é o grupo, sabe? O grupo é muito porque tem muita troca, porque nós não temos como mensurar a dor, né? Então, cada um que chega, a minha dor é a pior, a minha dor é a mais forte. Só que no grupo, eles vão trocar experiências. Então a pessoa fala, nossa, eu estou sofrendo, mas ela também está. Olha o dele, acho que o dele... Sabe, então, tanto que o grupo só pode entrar até o segundo encontro. Depois não pode entrar mais. Por quê? Por causa do vínculo. Quando termina, são 13 encontros. Quando termina, já virou uma família, todo mundo é amigo de todo mundo, sabe? Então, esse vínculo que forma... ajuda também no tratamento. Ele chega lá, entre no máximo 10 pessoas, achando que só ele sente aquela dor. Só ele tem aquele problema, o mundo acabou para ele. Mas quando ele começa a contar a história dele, ele está fornecendo remédio para o vizinho do lado, que como ele, achava que não tinha remédio. Quando termina a primeira rodada, é muito interessante que todo mundo está chorando. Às vezes até a psicóloga.
porque a gente é humano, entendeu? E aí, toda semana tem um tema sobre o luto, que vai te ensinar a entender. Eles chegam aqui falando mal de Deus, por que aconteceu, não conseguem entender, e aí o que a gente faz aqui é dar a ele esse entendimento, essa consciência, essa vivência, que ele possa voltar, retornar à vida social e familiar dele, e que fique uma cicatriz, mas de saudade, não mais de dor. É esse o trabalho nosso. Aí um dia logo, 2, 3 dias depois, eu fui numa padaria perto de casa, conversando com o dono da padaria, um amigo de infância. Ele me falou que ele passou por uma situação desse de luto com o filho dele. Ele e a mulher estavam totalmente perdidos, estavam entrando em depressão já. E falou que o que salvou eles foi o Poena, né? Essa entidade. Eu imediatamente liguei para cá. Me ajudou muito mesmo. Tá? Nós éramos no grupo 7 pessoas, cada um com o seu luto, né? E então pessoas muito preparadas, né? Para te dar o apoio, né? Saber contornar todas as situações, né, de cada um. Então a Ena me ajudou em muito. Quando eu cheguei aqui, eu fui bem recebida, fui bem acolhida. Eu fiz 3, né, 3 vezes, 3 sessões, depois eu entrei no grupo. Tudo foi muito bom, gostei muito. É o que eu falei para você, eu não queria ir embora. Com esse apoio do Ena, eu fui melhorando, inclusive no grupo, porque a gente pensa por que comigo, né? Quando você passa por esse momento do luto. E aí no grupo você se sente acolhida, você se sente confortável, porque você vê que também outras pessoas passam pelo luto em diversas situações diferentes. E é muito acolhedor, porque a gente... É como se você não visse nenhum caminho mais a seguir. E aí, com esse apoio do psicólogo, né, ele é fundamental para você ressignificar a sua vida, para você levar o luto mais leve, não tão dolorido. Eu procurei o Ena porque estava muito difícil trabalhar com luto, muito difícil. Então, como o luto nós temos que aprender a passar por ele, eu vim para cá, onde eu achei abrigo, entender melhor a perda, saber que a saudade é para sempre, mas que amanhã virá luz. Foi o que eu aprendi aqui no Ena. Tudo que você pensar que pode acontecer no mundo, chega aqui para nós. Desde suicídio, morte violenta, separação conjugal, violência contra a criança, tudo. Então, acolher essa pessoa e vê-la passar por uma transformação, não que a ferida vá sarar, ela cicatriza, só não vai doer mais. E a sociedade é muito imediatista com o quesito parar de sofrer. Porque hoje a gente vive numa fase, numa era, que é tudo alegria, né? O Instagram, o pessoal só posta alegria, né? Então a gente só tem movimentos de vida feliz. Então as pessoas, elas são imediatistas para o sofrimento do outro parar. Então aqui ela tem esse acolhimento. Ela chega aqui, começa a entender o que ela está sentindo, o que ela está vivenciando, a fala dela que é autorizada, o sofrimento dela que é autorizado, é onde ela pode dizer o que ela sente, é onde ela chora, é onde ela conta as dificuldades que ela está vivendo. E aí a gente ajuda, auxilia ela a compreender todo esse processo. Os primeiros encontros a gente procura mostrar para o enlutado por que ele está daquele jeito, quais os sentimentos que vão aflorando. Ele vai perceber que uma porção de coisa que ele acha que ele está doente ou que ele está não sei o que, tudo faz parte do luto. Então até o 6º encontro a gente fala sobre isso, para eles se conhecerem.
né? Conhecerem a dor que estão sentindo, do que provém e tudo. O 7º encontro eu falo que é um divisor de águas, porque ali a pessoa já tem capacidade de saber se ela quer ficar bem ou não. Então aí vai depender dela, porque ela vai ter que ter uma decisão. Muita gente desiste do grupo depois desse encontro. E depois os últimos encontros, depois dos outros 6, é para trabalhar justamente isso: culpa, raiva, perdão. Porque quando meu ente querido vai embora, morre, uma parte de mim morreu. Aí eu preciso dar conta disso de novo, renascer novamente. Porque aquela pessoa da data onde meu ente querido morreu, ela não vai existir mais. Aí é uma nova pessoa. O que é trazer de novo para a vida? Ela vai ter uma nova identidade, dentro essa nova identidade dela que ela vai buscar e conhecer quem ela é agora, com uma rotina. Aí ela vai se adaptar a um novo estilo de vida. Mas o luto é um processo longo e doloroso. Então a gente tem que ter muita prudência, muita calma, porque é um dia por vez. Então quando ela chega aqui, ela chega zerada e sai daqui com uma expectativa de vida, já com projetos para a nova vida de quem ela é agora. Porque o luto é uma coisa individual. Não adianta eu falar para um, para outro, o que eu estou passando é minha. O luto é meu, né? O luto é meu. Então, por mais que a gente fale, comente, as pessoas te dão conselho, as pessoas querem te ajudar, mas é difícil, né? É você, o que você está passando. E eu consegui isso daqui aqui no ENA, sabe? Com muita conversa, desabafando, falando tudo. Eles dão essa oportunidade para você poder desabafar, falar, colocar para fora, que foi muito bom, sabe? Mas o Leonardo era meu filho. Era meu filho. E agora eu tô ganhando bisneto. Dos 2 que ficou, tenho um neto já e vai nascer outro. Então, eu perdi um e tô ganhando 2. Tô na luta e tô recuperando. Cada dia é um dia. A gente aprende aqui no ENA que a dor, o tamanho da dor é o tamanho da representação da pessoa na sua vida, né? Então, assim, eu já tive outras perdas na minha vida, mas a representação do meu pai na minha vida, acho que foi esse impacto da perda dele, que era uma perda que meu pai ele fazia parte do meu cotidiano, ele fazia parte da minha vida, estava presente, né? A gente fazia programas juntos, então esse impacto foi grande por isso, pelo convívio, né? E a representação dele na minha vida. Foi difícil? Foi sim. Complicado? Foi sim, porque o luto é terrível. Mas aqui eu encontrei um caminho que me levava para uma vida melhor amanhã, sabe? Eu consegui. Aqui no ENA, na nossa sala de atendimento, a gente sempre deixa exposto para a pessoa uma caixinha de lenço. Porque se ela quiser, ela retira dali e enxuga suas lágrimas. A gente nunca oferece a caixinha de lenço para ela, por quê? Porque ela está no momento dela de sentir as emoções, chorar, e eu quero dizer para ela, seque suas lágrimas, pare de chorar. Então a gente nunca faz isso aqui. A mesma coisa, copo d'água. A gente não oferece um copo d'água, porque senão eu estou querendo dizer para a pessoa, engula seu choro. Então a gente deixa que a pessoa peça pegar um lencinho, eu gostaria de um copo d'água, aí a gente vai lá e serve a pessoa. Mas a gente nunca dá para ela, porque é o momento que ela está aqui chorando, contando a sua dor, seu sofrimento, eu vou lá, corto ela, enxuga suas lágrimas aí, vamos parar de chorar? Ou engole esse choro? Não, vamos deixar. Porque é o momento tanto que ela esperou para isso.
Porque a maioria das pessoas que passam, que a gente, né, escuta aqui, elas dizem, em casa eu não consigo demonstrar, eu tenho que ser forte, né? Essa palavra ser forte, porque senão meus filhos vão ver que eu tô chorando, meu pai vai ver que eu tô chorando, eles não vão aguentar. Mas não é ao contrário. Você tem que demonstrar o seu sentimento dentro de casa para que todos vejam que estão sofrendo pela mesma situação para poder se fortalecer junto. Então, se eu estou passando pelo luto e eu sofro dentro de casa, eu consigo falar sobre o meu ente querido, consigo chorar com os que estão demais dentro da minha casa, eu autorizo o sofrimento deles também. Aí eu não preciso mais esconder e se torna mais leve o processo. Porque o que faz a gente ficar mais angustiado é eu ter o sentimento e ficar reprimindo ele dentro de mim. Se você chora, tem vontade de chorar e você chora, passou. Aliviou. Mas se eu tenho vontade de chorar e eu seguro o choro, vai me dando cada vez mais vontade de chorar, cada vez mais vontade de chorar. E aí a angústia vai tomando conta. Então a gente pede muito para que a pessoa em casa se permita viver o sofrimento, porque todos estão sofrendo pela mesma situação. E aí eles conseguem sair junto desse processo. A gente procura validar a dor do outro, né? Não é... Se quer chorar, chora, se quer falar, fala, se não quer falar, a gente respeita. Então a gente vai no ritmo da pessoa. A gente não impõe, não, tá aqui, tem que fazer assim, não. A gente respeita o ritmo, a hora da pessoa. Porque a morte, ela tá aqui, se tem vida, tem morte. E a morte é um tabu, a fala da morte é um tabu. Então, temos uma dificuldade da sociedade entender sobre esse conceito. Tem pessoas que falam, falar da morte em casa, vou trazer isso para a minha vida. Não, você não vai trazer isso para a sua vida. Ela já está. A gente só não tem uma data. Mas para todos nós ela já é registrada. E sim, eu acredito muito que se a gente tivesse nas escolas falando sobre perdas e lutos, porque o luto não é só a perda de uma pessoa amada, de um ente querido. O luto, ele se envolve por qualquer tipo de perda que eu tenho. Por um exemplo, se eu mudo de escola, uma criança mudou de cidade, ela perdeu escola, teve que mudar de escola, perdeu os amiguinhos, perdeu a casa que ela morava. Então ela teve muitas perdas geradas nisso, isso gera um luto. Se eu perdi um celular, isso me gera um luto. Eu tenho as etapas do luto, as fases do luto. Se eu perder um celular, ou perder qualquer coisa que para mim é importante. Então, o luto ele é gerado porque a importância e o significado que eu dou para aquela minha perda. Aí a gente tem o luto. Só que a sociedade realmente não está preparada. A aposentadoria gera um luto muito grande para a pessoa. Então, tudo que eu mudei na minha vida, que eu tenho uma perda, gera um luto para mim. E muitas das vezes não é considerado muito, né? Ah, vai passar. Nossa, mas daqui a pouco você arruma uma atividade para você fazer e tá tudo bem. Ah, daqui a pouco você faz amiguinhos, não tem importância. Mas, e não vamos autorizar aquele sentimento que é verdadeiro, que a pessoa está vivendo? Aquilo não tem importância? Então a gente tem que sim, falar sobre, acolher, ou ficar apenas em silêncio ao lado da pessoa para ela saber, tem alguém aqui comigo. É o acolhimento, que é muito importante. A gente acolhe sem julgamento, porque é o que o pessoal fala muito, né? E a gente sabe que é assim que funciona. Você está de luto, um vem e fala, nossa, mas você ainda está chorando, já faz 3 meses. Daí com o outro, nossa, mas só faz 3 meses e já está até namorando? Sabe? Então, cada um tem um jeito, só que isso é muito ruim para quem está passando por isso. Seja aquele que já está namorando ou que está chorando ainda, é muito difícil. Por quê? Porque a pessoa parece que fica num foco, em que todo mundo está olhando para ela, que parece que se ela der um passo, vão saber que ela deu esse passo. A gente tem que procurar conviver com pessoas que nos coloquem para cima. E não que venha falar, isso está errado, tudo está errado. Porque você não consegue agradar todo mundo. Mesmo que um fala que está muito cedo, o outro fala que já passou muito tempo, por que está desse jeito. Então, é isso que a gente vai ensinando, vai mostrando que isso existe mesmo e que a pessoa tem que aprender a deixar isso de lado e seguir com a vida dela.
As pessoas chegam aqui completamente destroçadas, com uma dor que só ela sente. A família não entende o porquê do choro, o porquê dessa dor, mas é uma dor perigosa, porque se ela não for tratada, ela leva um caminho depressivo e a sequência disso é o suicídio. Então, assim, o trabalho nosso é receber essas pessoas, deixá-las bem à vontade que ela está num lugar que ela pode chorar, ela pode pôr para fora. Aqui é o lugar. O choro faz parte da cura do processo, entendeu? Entender por que aquilo aconteceu, entender que você é um ser humano e que tem que vivenciar o luto, tem que passar por isso, como a gente passa em tudo na vida. Saber que você ficou e que a sua missão continua. Retornar ao convívio familiar e social é o nosso trabalho. Porque a maior dúvida das pessoas, elas querem saber para onde que foi, como é que tá. É uma preocupação muito grande como o outro está do outro lado, porque aqui estava de uma maneira, mas será que do outro lado está bem? Então a gente sempre pede para a pessoa, olha, busca a sua crença religiosa, o que a sua religião te ensina sobre isso. E existe a questão nossa de perda que você trouxe, por quê? Porque somos como se a gente fosse dono daquilo, sabe? Se fosse pertencente, aquilo pertence a mim, aquela pessoa pertence a mim, é o controle da situação. Só que quando vem a morte, que controle a gente tem? Nenhum. Então a morte ela vem também para trazer para a gente que a gente não tem controle de nada. A gente acha que tem controle de alguma coisa. A gente pode mudar o rumo da história, mas o fim, eu acho que não tem como, né? Porque existe um ser maior nisso aí que traz a vida, dá o sopro da vida e tira. O que a gente faz aqui é mostrar o caminho. Você tem que se agarrar a esse caminho e vai ter percalços? Vai. Vai ter tropeços? Vai. Tem hora que você vai ter que dar um passo para trás para depois avançar novamente. Mas isso faz parte do processo. E todos que passam por aqui sabem que a gente está aqui. Precisou? Pode voltar de novo. Às vezes você precisa se fortalecer mais que outros. Cada ser humano tem uma condição. Entendeu? Não é fácil. Eu digo assim que é que nem um vício. Você quer parar de usar droga se você quiser. Você quer parar de beber se você quiser. A mesma coisa a pessoa. Tem muitos que às vezes chegam aqui e ainda não estão preparados. Então naquele âmbito vem, mas ainda ele não consegue absorver. Então ele volta para vir no futuro, porque ele não está preparado. É uma questão muito dolorosa mesmo, né? Porque pensa, o sofrimento da morte, ele é individual e único para cada um. Você, né, se acontece de eu perder uma pessoa muito amada para mim, eu vou sentir de uma maneira, meu esposo vai sentir de outra, meu irmão vai sentir de outra, meu pai, minha mãe, cada um vai sentir de uma maneira. E nem por isso um está sofrendo mais ou menos que o outro, porque cada um tem uma maneira de ver. Então, o que eu acredito é que se a gente começasse a trabalhar a questão de perdas para a vida, na fase adulta, iríamos ter um olhar mais... iríamos ter mais resiliência para a morte. Minha esposa sempre gostou de planta, né? Sempre gostou de planta, muito em casa tem muita planta. Então ela cuida das plantas, né? Mexe com as coisas, com as plantas, fazendo aquilo que ela sempre gostou, né? Sempre gostou de fazer. Eu continuo fazendo. Continuo fazendo aquilo que a gente fazíamos antes, né? Não deixar nada para trás, porque ela não está comigo, então agora não faço mais nada. Não, pelo contrário, eu continuo fazendo as mesmas atividades que a gente fazia, saía, né? Às vezes saio com os amigos, minha filha sempre convida eu para sair, meu filho, né? Vou para a piscina com eles, fim de semana, que é uma grande alegria, né, para a gente estar com os filhos, né, com os netos. Tudo lembra, tudo marcou, tudo, porque ele era muito brincalhão, ele era muito, gostava de tudo que é bom. Ele me beijava, ele me abraçava, ele saía lá fora, vó, vem ver as estrelas, olha que estrela bonita, olha aquela uma, ela é maior do que a outra, sabe? Agora hoje nós ficamos procurando uma estrela. É continuar,
seguir em frente, continuar com os meus projetos, continuar com a alegria que meu pai tinha, que ele sempre passou para mim. Sempre lembro dele alegre, então assim, ele deixou esse legado e eu fico pensando sempre, quando eu penso nele, eu penso que eu tenho que estar bem até para... Ele ficaria bem de me ver assim. Então esse legado que ele me deixa é continuar em frente, seguir minha vida feliz, para homenagear ele, para sempre lembrar dele com esse amor, com essa alegria que ele gostava de viver. Então é isso, continuar seguindo esse legado dele. Aqui é um acolhimento. Aqui todo mundo ser muito bem acolhido aqui. Aqui se sente em casa. Eu adoro isso aqui. Graças a Uena que eu tenho luz. Divido as palavras e o acolhimento. E a dor do luto ficou aqui. Sempre vem as frases, nossa, e se? E se eu tivesse levado no médico antes? E se eu tivesse feito coisas melhores? Mas por quê? Aí sempre a gente vai ter que achar um culpado para aquilo, porque a gente não quer que a resposta seja a morte. Mas cada e porquê vai trazer mais questionamento ainda e a gente vai entrar em mais angústia ainda. Por isso que é bom se perguntar como. Como eu vou dar continuidade à vida agora? Coisa mais difícil é a gente se perdoar, né? Acho que perdoar o outro é mais fácil. Mas se perdoar é complicado. Principalmente num caso de perda, que muita gente se sente culpada. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse levado em outro lugar? Né? Então tem todo esse contexto. O luto é uma coisa que todos nós vamos passar. Procura ajuda. Você não precisa sofrer sozinho. Você tem um lugar há 21 anos em São José que entende a sua dor e que está aqui para ajudar. Esse é o trabalho nosso. Não paga nada, é totalmente gratuito, é tudo voluntário, a gente vive de doação, entendeu? E quem puder nos ajudar, nossa mãe do céu, será muito bem-vindo. A gente recebe muita doação, temos um brechó aqui também que recebe coisas, comercializa e é do jeito que a gente vive, mas não fica sozinho, procura ajuda. Quem estiver passando pelo luto ou conhecer alguém que esteja vivenciando com o luto, indique o ENA, porque aqui vai fazer muita diferença para a vida dessa pessoa. O conhecimento que ela vai tirar daqui, ter daqui, vai trazer muita leveza para os dias pesados que ela tem. A pessoa vai estar sempre com você, ela vai estar sempre aqui. Então, o que a pessoa tem que aprender? A conviver com a ausência física. A pessoa só não vai estar aqui do meu lado, mas ela está no meu sentimento, ela está no meu coração, na minha memória. Tem vida depois do luto, você olha sempre na estrutura, tem filhos que ficaram, tem netos, tem isso, tem aquilo. Cara, você tem ainda que continuar a sua missão. É como um ônibus, chegou na estação dele, ele desceu. O resto continua. É isso. Solidariedade. Amparo. Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do bem.